tinha que ser precipitado e tal. Chega. Chega nada, a gente tá... Ó, o Lula foi contra o plano real. E o plano real hoje está se mostrando ser uma grande farsa. Porque não combateu a inflação, não pareou nossa moeda ao dólar, não foi lastreado em nossos recursos, nossa produção, nossa capacidade de entrega, nossa capacidade de resultados, nossa capacidade tributária, o quanto que o Brasil arrecada e o quanto que ele poderia lastrear nossa moeda nisso. Não industrializou o nosso país, ou seja, o real é uma farsa. O real é uma farsa e o Lula estava certo. Só começando. Mas antes de seguir com o Ciro, eu preciso chamar a atenção de vocês para o partidarismo vexatório do entrevistador escolhido pelo Grupo Folha, o jornalista militante Kennedy Alencar. Sério, o cara é tão petista, mas tão petista, que os primeiros comentários do vídeo do UOL, lá no YouTube, são dedicados à sua parcialidade. Olha isso aqui. Kennedy passou uma... Porra, o que tem a ver isso? Cara chato. Porque a gente já tá cansado de saber da ladroagem nos governos do PT, com o loteamento dos ministérios e das estatais. Mas reparem, ele fala com esse sorrisinho, ele fala, esse cara, ele é tão fingido, ele fica com esse sorrisinho. Ele fala rindo, esse vagabundo. Do jornalista militante, chega a ser cômico. O Lula entregou Furnas pro Eduardo Cunha roubar. O Lula entregou o Ministério da Integração Nacional e o projeto de integração do São Francisco, o mais importante projeto da... Não, peraí. Isso é o quê? Ele entregou? Como assim, mano? Ele tá falando que o Lula foi lá e entregou Furnas pro cara roubar. Como se, tipo assim, vai, toma aqui, vai lá e rouba. O que é isso? Ele entregou Furnas pra um cara que era especialista lá da área, confiou. E o cara fez merda. O que o Lula tem a ver com isso, bicho? Então, o Bolsonaro também tem culpa da prevaricação das vacinas. Porque aí os caras falam, não, o Bolsonaro não tem nada a ver. Porque quem fez merda foi o cara lá. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? O que o Lula tem a ver com os caras que ele colocou? Beleza, pode ter errado nos critérios, né? No nível técnico, pode ter escolhido pessoas ruins. Isso é uma crítica correta. Agora, essa crítica aqui é política, velho. Falar que o Lula colocou o cara pra roubar. Isso é política, pessoal. Isso aqui, ó, sinceramente, isso aqui é uma falácia, mano. Tá na cara que ele tá querendo cooptar eleitores, esse vagabundo, mano. Como é que não dá pra ficar com raiva do Ciro? O Ciro, ele é inteligente, pessoal. Tem vídeos aqui, ó a carinha dele. A carinha, cadê? do Lula. Ó, o Ciro, ele é inteligente, ele tem informação em outros países, em Harvard, principalmente. Nos Estados Unidos ele dá aulinha, palestra lá, ouve o que os caras dizem lá, tem encontros, reuniões, deve ter casa lá, com certeza. Ele tem uma vida fora, ele já foi coronel, por isso esse temperamento quente, que agora ele quer se vender como bonzinho, né? Ele quer dar uma de, o Cirinho, paz e amor, tá ligado? O Cirinho, ele quer ser o Lula, cara. O Ciro quer ser o Lula, essa é a conclusão desse vídeo, o Ciro quer ser o Lula. Ele quer pegar um pouquinho do Bolsonaro com esse temperamento assim quente, canetada e tem vídeo do Ciro aí, do Ciro falando mal de mulher, dando uns solavanco aí nos caras, meio brabo, xingando os outros. É só você pesquisar, pessoal. Se você cair nesse Cirinho, paz e amor aqui, você é muito tolo. Então vamos lá. Tem vídeo do Ciro reconhecendo que os Estados Unidos influenciou na nossa ditadura aqui, no golpe contra o Jango e etc, etc. Que os Estados Unidos interferiu diretamente aqui. Ele afirma isso, ele sabe, ele tem documentos, ele leu documentos, leu livros, sei lá, e tem provas disso. Agora, por que ele não reconhece que houve a mesma manobra em 2016? Né? Porque ele está se fazendo de sonso. Porque ele não é burro. Ele tem noção do que rolou aqui. Mas ele sabe que isso não é popular. Você defender o Lula não é popular. Por isso que esse canal não cresce. Por isso que esses vídeos não batem views nenhum. Falar mal do PT, do Lula, não é popular. Não é popular pro povo. É popular para esses bolsominions aí, pra essa rede deles. É popular. Agora, pro povo não é popular. E por isso que esse cara foi vaiado. Quando ele foi no ato público lá falar. Ele vive batendo no Lula de graça.
ataques chamando o cara de bandido, que quebrou o nosso país, corrupto, que é a mesma coisa do Fernando Henrique, que é a mesma coisa do Bolsonaro, comparando o Lula a esses caras. E ele espera chegar lá na manifestação que é claramente vermelha, petista, e ser recebido a flores. Se fudeu, mano. Vai ser xingado mesmo. Teve cara que perseguiu ele lá. E tem uma coisa, o Lula não tem nada a ver com isso, hein? O Lula não tá pregando ódio pra ninguém. Ele não tá mandando ninguém lá bater no Ciro e nem nada disso. Então, se você vem criticar o Lula falando que o PT, por causa disso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os apoiadores claramente estão com raiva do Ciro. Estão com raiva do Ciro e estão defendendo o Lula. E para defender o Lula, eles vão lá bater no Ciro. O que tem? Ao contrário dos bolsominions, que são tudo frouxo. Que na internet é tudo bravo, quando você vê na rua, os caras são tudo tímido, frouxo. E ele chamou os caras de fascistas de vermelho. Ciro Gomes, ele se enfoca, pessoal. Ele não vai conseguir nada. Ele não vai conseguir nada aqui. Então por que ele não reconhece que houve um golpe de Estado ilegal, ilegítimo, não é constitucional dar golpe de Estado? Por que ele não reconhece isso? Por que ele não reconhece que o Lula foi perseguido politicamente pela maneira dele de governar? E não por essa corrupção ou ameaça comunista. Não tem nada a ver disso. Era apenas para empurrar o Brasil e o brasileiro para um cenário internacional no qual nós somos colônia, mão de obra barata, fazenda, celeiro, pasto, gado pro mundo, pro internacionalismo. Por que ele não fala isso? Não, ele prefere bater nas teclas populares aí para ganhar apoio dos bolsonaristas, pessoal. E ele não é ignorante. Esse cara, ele tem inteligência, ele sabe o que tá rolando. Por isso que a crítica a ele é mais feroz. Por isso que ele é um picareta, mano. De infraestrutura pro Gedel, aquele dos 51 milhões nas malas. O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão do Brasil. Eu pedi, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele me acusar de estar magoado. Cara, aqui o Lula entregou. O que tem a ver o Temer com o Lula, meu irmão? É a Dilma que fez merda, mano. A Dilma que cagou, mano. A Transpetro ao Sérgio Machado. O Lula entregou 1 bilhão. O Sérgio Machado, sabe que era roubalheira de bilhões de reais, mancomunado com o Renan Calheiros. Eu acho que os erros foram enormes. Só um minuto. Não vamos falar disso. 1 bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras para Eunício Oliveira. Vocês perceberam essa última intervenção constrangedora do Kennedy Alencar? O cara tá certo, mano. Ele tá, tipo assim, ele tá ligando pessoas ao Lula como se isso fosse alguma prova. Mostra pra mim qual é a prova que o Lula roubou, mano. Me mostra, além dessas delaçõezinhas, que ele mandou um cara, botou dinheiro na cueca e o Lula roubou. Caralho! É sério? Se for esse o critério, o Bolsonaro é o maior bandido que tem, mano. Porque ele também tá cercado de gente que fez merda. Corrupção em Estado é algo que acontece, pessoal. Não tem como você ter um Estado limpo, não, mano. Tem um monte de pessoas lá, pessoas são falhas. Agora você querer botar isso nas costas do cara, porque ele escolheu, é a mesma coisa que você tem uma empresa, você contrata ali uns funcionários e um dos funcionários seu rouba. Aí você fala, a culpa é do cara que contratou. Não, a culpa é do vagabundo que roubou, mano. E tem que ser punido. Eu concordo que os erros foram enormes. O nome disso não é erro, né, Kennedy? O que o Ciro descreve aqui são crimes bilionários arquitetados, viabilizados pelo governo do seu corrupto de estimação. Ou melhor, ex-corrupto, né? Graças ao STF. E o seu corrupto de estimação é o Bolsonaro. Que diferença faz, pessoal? Que diferença faz? De qualquer forma, seria melhor... Bandido por bandido, pelo menos escolha o bandido que você vai conseguir conversar, né? Já que você tá nessa sinuca de bico e não tem saída, já que é esse o cenário que vocês colocam, o povo vai escolher o bandido que dá pra conversar, porra. Não vai escolher o cara que vai... E daí, pô? Não sou coveiro não, pô. Come casca de arroz aí. Baixa o preço do arroz, Bolsonaro. Não tem como, pô. Você quer que eu dê canetada? Não é culpa minha, ele não tem nada a ver com isso, pô. O Lula, pelo menos, você vai conseguir conversar, pelo menos ele vai pensar um pouco em ti. Não é as mil maravilhas, mas ele vai pensar em ti. Você vai ter condições
de cobrar, condições de pensar. Aqui esquece, mano. Aqui você vai passar fome, vai viver na miséria. E o país todo privatizado. Entendeu, mano? Kennedy segurar um pouco a militância durante o expediente, porque até a audiência da Folha está reclamando nos comentários. Mas voltando aqui para o tema. Quando nós ouvimos o Ciro discorrer em primeira pessoa sobre a roubalheira que ele testemunhou na gestão petista, a gente percebe uma diferença marcante entre o atual governo e as administrações anteriores. Antes, com Lula, com Dilma, com Temer, os maiores ministérios, as maiores estatais, os maiores orçamentos da República em áreas estratégicas como transporte, infraestrutura, obras, energia, estavam loteados entre os partidos fisiológicos e os seus caciques. E os escândalos de corrupção, como bem descreveu o Ciro, eram na ordem de bilhões e bilhões de reais. Mas hoje em dia, a julgar pelo noticiário especializado, aparentemente essa prática criminosa foi interrompida. Claro. Para pra pensar. Claro. Foi interrompido, não tem mais corrupção, mas a gente passa fome. É isso aí, né? O Estado tá uma maravilha, não tem mais roubalheira, mas o povo tá morrendo de fome. Tô dando um tempo para ver se vocês conseguem concluir algo aí. O que será que é? Claro, o certo do país é esse, né, pessoal? Você tem um Estado limpo, um Estado enxuto, né? Não tem crime, não tem corrupção, mas tá aí, o povo morrendo de fome, a economia tá um caco, nossas relações internacionais estão um caco, mas o que importa é que o Estado tá limpo. O que importa é que ele não tem mais corrupção. Não é uma narrativa vinda de fora isso? Não é claro que é uma narrativa vinda de fora isso, pessoal? Foi a última vez que você ouviu falar de corrupção em escala das empresas estatais? Quando foi a última vez que você viu no jornal algum contrato bilionário do governo federal com evidências de superfaturamento? Qual ministro desse governo foi afastado por suspeita? Não viu porque o cenário é esse. Tinha que ter escândalos toda hora, 24 horas por dia, para derrubar o governo petista, que não cabia mais um modelo econômico no Brasil, pessoal. Neoliberalismo não aceita